a nossa palestra de quarta-feira, como sempre, às 19h30. Hoje nós vamos ter o Roberto apresentando a palestra Você está desperto para os novos tempos. Para os novos tempos, porque não tem aqui, eu não estou com o texto aqui. Você está desperto para os novos tempos. Deixa eu só subir aqui, o pessoal está reclamando. Alô? Tá melhorando? Não? Alô? Tá ouvindo agora? É que eu falo grave. Vou tentar gritar aqui. Eu fico com medo de gritar. Bom, nós vamos fazer um preparo primeiro e depois nós vamos fazer uma palestra e vocês vão assistir a palestra. Queria lembrar que o preparo não é uma leitura que se faz para tomar o tempo, tá, gente? Então, na hora do preparo, vamos nos concentrar, vamos nos ligar no texto, que é um preparo, né? Justamente para nós irmos entrando na vibe. Eu sei que está todo mundo aqui na vibe ótima, mas a gente vai entrando no texto e já quando o palestrante começar, a gente está muito mais tranquilo, tá? Tem alguém chegando pela primeira vez? Então, se vocês quiserem alguma informação a mais no final da palestra, é só procurar algum trabalhador, tá? Bom, eu vou fazer o preparo do livro Vinha de Luz, que foi escrito por Emmanuel, psicografado por Chico. É a lição 89, o nome é Na Intimidade do Ser. E tem um trecho aqui de Colossenses 3, versículo 12. Vós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso é Paulo. Aí o Emmanuel vai discorrendo aqui. Indubitavelmente, não basta apreciar os sentimentos sublimes que o cristianismo inspira. É indispensável revestirmos-nos deles. O apóstolo não se refere a raciocínios, fala de profundidades. O problema não é de pura cerebração, é de intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Detendo tão copiosa bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita à fraseologia brilhante. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia, para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. O mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vigorosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar questões para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Bom, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, e rogar a Ele que possamos passar aqui, como sempre, um momento de muita alegria, muita paz interior, muita harmonia, muita aprendizagem e, sobretudo, muita reflexão sobre o que estamos sentindo nesse momento e sobre o que realmente vai ficar dentro de todos nós, dentro do nosso espírito. Então, que Jesus aqui intua o palestrante e possa nos capacitar a entender o melhor possível dentro da nossa capacidade. Graças a Deus. Um abraço. Acendeu. Tem que ver o volume. Alô? Foi? Não.
Alô, alô, alô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Alô, testando. Tudo bem? Pera aí. Vamos lá, continuando aqui o teste. Alô, alô, alô. Melhorou aí? Zoom. Alô, alô. É que tem fio. Vê aí. Microfonia. Alô, 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 alô. Alô. Câmbio. Vê aí. Vamos. Alô, agora vai. Tá bom? Boa noite. Meu Deus do céu. Que Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, dos dois planos, Baixo. né? Tá baixo? Tá. Vamos até acertar aqui no som, mas vamos chegar lá. É um prazer estar de novo aqui na casa, essa casa que há tantos anos, né? Eu comecei quando era lá na escola ainda. Paulo, Kerry, isso aqui, amigos antigos. Então é um prazer muito grande estar de volta aqui. E vamos, como sempre, o que nós vamos falar aqui é para a gente pensar um pouquinho, eu também, né? Nossa reflexão, especialmente sobre o momento que a gente está vivendo no mundo, de grandes mudanças, grandes transformações, muita gente assim confusa, muita gente sem rumo, e tem pessoas como nós, como vocês, que já procuram, né? O norte, já tem, alguns aqui têm bastante conhecimento sobre as coisas espirituais, estudam, e a nossa dificuldade às vezes não é nem o estudo, né? Para quem estuda, é colocar em prática aquilo que a gente estuda. Esse é um desafio de sempre para nós. Mas o que nós vamos falar aqui serve para vocês de repente em casa, na família, observando filhos, sobrinhos, netos, porque nós temos o dever de tentar pelo menos ajudar crianças, jovens, colocar alguma coisinha na mente deles sobre espiritualidade. E sempre ter muita paciência com quem pensa diferente, que é uma dificuldade que a gente tem, né? E saber orientar, às vezes, em determinadas situações em que a casa espírita pode ajudar bastante. Então eu fiz assim um apanhado aqui, mais para servir como roteiro, tá bom? Aliás, eu vou passar 2 vídeos que eu não sei se vão passar, porque não deu tempo de testar aqui, e às vezes o vídeo não roda, fica baixo, fica alto, na hora a gente vê. Mas se precisar pular, não tem problema nenhum. Então eu começo perguntando para vocês se acham despertos para esses tempos? Que tempos são esses? Aquele fim dos tempos, não é fim do mundo, tem nada a ver com isso, mas esse momento que o mundo está passando, que nós sabemos em que muitos espíritos endividados estão reencarnados, que muitos estão sendo separados, nós temos imensa responsabilidade sobre o que nós fazemos, tudo isso vai pesar mais à frente, às vezes pesa já agora, mas nós sabemos que quando nós deixarmos essa vida, mais uma vez, dessa vez, essa desencarnação, os nossos erros vão pesar muito. Sabe aquela história que tem no Evangelho? Muito se pedirá quem muito recebeu. Nós temos muita informação, já reencarnamos várias vezes, já passamos por muitas dores, já tivemos muitas oportunidades e estamos tendo mais uma oportunidade. Então, será que dessa vez nós vamos bem para a vida espiritual? E como é que você vai bem para a vida espiritual? É estando bem aqui. Esse estar bem aqui é outra questão. O que é estar bem? Às vezes você está extremamente doente, alguns estão desenganados, outros estão sem dinheiro, sem emprego, e às vezes está bem espiritualmente. Esse estar bem é espiritualmente. E outros estão cheios de saúde, felizes aqui, cheios de dinheiro, e de repente passa para o lado de lá e não estão bem. E aí tem uma variação enorme, né? Então vocês, como vocês acham que vocês estão? A gente não quer isso, mas se desencarnasse hoje ou amanhã, o que a gente teria para levar?
onde vocês acham que vocês estariam? Será que nós somos merecedores de estar num plano espiritual mais feliz, mais elevado? Será que a gente chega no nosso lar, né? Talvez seja prematuro a gente pensar hoje, mas o que nós estamos fazendo para ficar bem, para aproveitar a vida? Vocês acham que vocês estão aproveitando bem o tempo de vocês, espiritualmente falando? Porque a gente precisa trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, não é isso? É muito bom que todo mundo arrume tempo para se divertir, ir ao cinema, ao teatro, namorar, viajar, façam isso. E o tempo que a gente dedica, assim, para uma maior reflexão, para uma mudança. Como é que meus parentes me veem? Como é que eu sou visto em casa? Como é que eu sou visto pelos meus amigos? O que eu tenho feito? Como é o meu relacionamento? Os relacionamentos são grandes testes. A família, o amar ao próximo começa dentro da família, né? Então vocês são amados, se sentem amando. Como vocês têm relacionamento com os entes queridos, com os filhos, com os outros, com irmãos, né? Porque amar o próximo tem que começar aí. E isso aí vai longe, essa reflexão, né? Aquela pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que a resposta é: conhece a ti mesmo. Que Santo Agostinho fala: ao fim de cada dia eu avaliava o mal que eu fiz, o bem que eu deixei de fazer, e no dia seguinte eu procurava não repetir erros, procurava melhorar. E isso a gente dá um apelido, né? Reforma íntima. É você sempre estar preocupado com você. Porque nós nos preocupamos se vamos poder pagar a conta, mas a gente não se preocupa muito se é muito orgulhoso, se é muito vaidoso. Alguém deixa de dormir por causa disso? Mas se não tiver dinheiro para pagar a light, fica sem dormir, né? Então são as questões que a gente tem que refletir. Então vou passar um quadrinho aqui, mais para me ajudar. Eu gosto muito dessa passagem aí do Evangelho, tá? Quando considero a brevidade da vida, isso é um espírito falando daqueles espíritos que se manifestam, que dão nas instruções dos espíritos. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade. E essa mensagem continua, eu destaquei esse trecho. Quem se identifica é um espírito protetor, talvez um anjo da guarda, né? Não quis dar o nome, não importa. Mas olha o que ele está falando. Eu fico impressionado, dolorosamente, quando eu vejo vocês aí encarnados, dando tão pouca atenção ao aperfeiçoamento moral, que é o que importa para a eternidade, né? Esse esforço para domar as más tendências, essa vontade de mudar, de querer melhorar, ele está dizendo: eu não vejo isso assim em qualquer lugar. Puxando a brasa para a nossa sardinha, até que nós aqui estamos tentando, né? Acredito eu, todo mundo que está aqui, até pelo fato de estar aqui numa noite de quarta-feira, vocês estão buscando alguma coisa, que é sinal bom, né? Ponto para todo mundo aqui. Eu estou dedicando o tempo e eu espero que eu vou ouvir aqui, não de mim, mas dos espíritos, né? Que me ajude a dar uma pensada na minha vida. Porque é verdade, se eu fosse embora hoje, o que eu ia levar? Lembra daquela outra passagem de Jesus? Não construam um tesouro na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói. Construam tesouros no céu, porque onde tiver o teu tesouro, vai estar teu coração. Quais são os tesouros do céu? São as virtudes, que a gente sintetiza na palavra amor. Então Jesus fala: não fiquem tão preocupados com as coisas da terra, Deus sabe que vocês precisam delas. Tem até uma outra passagem que fala sobre isso, né? Mas se preocupem em construir aquilo que vocês vão levar daqui. É mais ou menos o que o Espírito está falando aqui. Deem mais importância ao aperfeiçoamento moral. E o aperfeiçoamento moral tem a ver com a lei de amor, tem a ver com o desenvolvimento das virtudes.
Vamos tentar pensar um pouco mais sobre isso. A gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho, essas questões de perdão, de indulgência, né? Passam às vezes na nossa frente e aí vem uma prova, alguém que pisa no teu pé na vida, e aí você não perdoa, você não é indulgente, está sempre julgando. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão julgando muitas outras, né? Condenando. Então, cuidado, vamos tentar olhar um pouquinho para dentro de nós, como é que está o nosso coração, como é que nós estamos nos esforçando, porque não é fácil não, viu? Tem pessoas aqui, por exemplo, aqui no Bezerra e outras casas, que vêm procurando um tratamento físico, problema de saúde normal. Outras vêm procurando o moral, o espiritual, o emocional, que eu acho que está muito maior até do que quem está com problema físico. E a pessoa está, eu digo assim, está com uma ferida na alma. Sabe aquela ferida profunda? Aquela que está lá dentro. Não adianta você botar só um remedinho. Você tem que botar o remédio certo, vários dias, tratar bem daquela ferida, né? Para ela poder sarar. Tem pessoas que vêm aqui que estão assim, cheias de feridas na alma. Separações, perda de gente querida, filhos com problemas sérios, problemas na justiça, a pessoa desempregada já está desesperada, já está pensando bobagem, são as feridas da alma, e daí é preciso a pessoa se fortalecer, e casas como essa aqui recebem essas pessoas, e não é em uma vez, em duas, em três. Daí quem participa de um tratamento espiritual, por exemplo, é importante estar em reunião como essa, porque não é só uma pessoa falando aqui, é a espiritualidade aí também, o passe, um momento nessa atmosfera. Então a gente precisa se esforçar mais para curar as nossas feridas, né? E todo mundo aqui tem um tipo de ferida, uma diferente do outro, mais profunda, uma mais superficial, mas é aquela história, quando o espinho está no teu pé, a dor é sua, tá? Então precisamos aproveitar essa existência para curar essas feridas. E muito importante, não causar ferida nos outros, porque às vezes a gente faz isso, conscientemente ou não, tá? Infelizmente, nós tivemos essa questão das religiões, né? Uma incompreensão do que é a religião, dessa aproximação com Deus e desvirtuamento daquela mensagem original de Jesus. Muita gente está descrente da religião. Isso está acontecendo muito na Europa, por exemplo. O Brasil ainda é um país mais religioso. Salvação fácil, não é isso que às vezes a gente vê? Não, aceitou Jesus, já está salvo. O negócio do céu e inferno. A descrença e o fanatismo. Ou a pessoa é descrente ou ela é fanática. Ela acha que já está salva, que ela não precisa fazer mais nada. E aí aquela questão da reforma íntima, isso que São Agostinho falou, de a cada dia você olhar para você, quem acha que já está salvo não faz isso, não é? Porque para que eu vou me melhorar? Já aceitei Jesus, mas o que é aceitar Jesus? É da boca para fora? Né? Será que a pessoa perdoa mesmo? Será que ela é indulgente? Será que ela é respeitada e amada dentro da família, junto aos amigos? Como é que está a humildade dela? Né? A exploração da fé, vira essa página, a gente sabe que isso acontece. A dificuldade de olhar para dentro de si, que é o que a gente tem que fazer, né? Parar é isso, estou insistindo um pouquinho nisso, a gente parar. Se eu fosse embora hoje, o que eu levaria daqui? O que eu construí? Esses tesouros do céu, realmente como é que está a minha vida? E é muito mais do que vir à casa espírita, é realmente fora daqui, você mostrar realmente que você fez progresso fora, junto à família, junto aos amigos, no trabalho, nas pequenas situações. E o que você está construindo para você? São questões que cada um tem que responder aí, né? O momento do planeta, muitos espíritos endividados, a gente sabe disso, dentro da nossa família, nós mesmos, muitos vêm como médiuns, muitos ataques espirituais, obsessão coletiva. Por quê?
a espiritualidade está mergulhando nas trevas e mexendo, fazendo reencarnar em massa espíritos muito comprometidos. E a gente sente isso no planeta, nos choques, nas guerras, no ódio, né? E se a gente bobeia, a gente está nessa onda de ódio. Está todo mundo aí, um inimigo do outro, por isso, por aquilo. Muitos ataques espirituais, muita obsessão coletiva. Muita gente com certezas de coisas que, se você for ver a fundo, estão completamente equivocadas. Muitos chamados individuais e coletivos. Chamados para a espiritualidade. Lembra daquele muitos chamados, poucos escolhidos? Então, muita gente totalmente alienada, achando que a vida é só academia, vou ficar bonito, vou à praia, vou ter um carro, isso para quem pode, quem tem, porque nem todo mundo vive assim, né? Achando que a vida é aquela coisa, do berço ao túmulo, e eu vou aproveitar tudo e meter o pé na jaca. Tem gente que pensa assim, né? Desperdício do tempo, desperdício da vida. Lembra o André Luiz, quando ele chega na colônia Nosso Lar, e ele fica surpreso quando lá o mentor fala com ele que, olha, você está vindo como um suicida indireto, porque a princípio ele não aceitava isso. Eu, suicida? Né? Ele aqui teve sífilis, uma vida sexual desregrada, ele não era efetivamente uma pessoa má, ele fez muito mal a ele, e indiretamente talvez a família dele, mas ele não tinha intenção de fazer mal para os outros. Mas é aquela questão, amar o próximo como a si mesmo. Ele não se amou e sofreu as consequências disso. Então, ele fala num determinado momento assim para o Clarencio, né? Eu desperdicei a minha vida. Bate aquela, né, sentimento que eu espero que ninguém aqui tenha quando chegar do lado de lá, que desperdiçou a vida. O mergulho da luz nas trevas. Não existe uma batalha espiritual. A gente não está vivendo uma batalha espiritual. Nós estamos vivendo o mergulho da luz nas trevas e as trevas revoltadas. Trevas, os nossos irmãos infelizes que vivem no mal, que ainda não despertaram. Vocês já despertaram? Eles ainda não despertaram. Então tem muita gente encarnada que veio dos umbrais. E com toda a balançada que o mundo dá nas pessoas, com todas as referências que essas pessoas têm, elas não despertam. E repito, às vezes está dentro da família, da nossa família, a gente não reconhece. Então, muita atenção para quem está ao lado, dentro da família, nos amigos, para você, de repente, poder ser aquela pessoa que vai ser um amparo para aquele outro. Às vezes um filho, um irmão. Quem é esse irmão? Quem são os filhos de vocês? Quem são eles? Que compromisso vocês tinham antes de encarnar? Né? Será? Porque a gente vê o filho, um menino, uma menina, e não para pensar, um espírito que você pode ser extremamente devedor para ele, ou ele para você, ou às vezes ele vem para te ensinar, e muitas vezes você tem que ensinar. Ele é uma enorme responsabilidade, pegar uma criança e educar. E aí vem aquela história, quem tem filho, neto, aí que interfere na vida, está procurando evangelizar a criança, não é empurrar a goela dentro religião, mas é tipo aquela conversa, ver o interesse da criança, conversar com o pai, com a mãe, se você é avô, tio. Vem cá, você está prestando atenção? Nós precisamos cuidar das crianças, evangelizar as crianças, espiritualizar as crianças. Está muito difícil hoje ser um jovem, muito difícil. O apelo, esse celular, que é maravilhoso para quem sabe usar, e é uma tragédia para alguns, porque tem de tudo dentro dele, inclusive ensinando a suicidar. Então, é aquela história do provérbio chinês, que a gente repete muito, né? Tem um cachorrinho te lambendo aqui, balançando rápido, e o outro querendo morder. Qual que vai te dominar? É aquele que você alimentar. Né? Mesma coisa é o volume de informações que a gente recebe. Que tipo de informação você está jogando para dentro de você? Você está absorvendo lixo? Você está se escravizando pelo que a mídia mostra, pelo que o pessoal da moda quer empurrar, pelo que as pessoas querem vender? Hoje, você pesquisa uma passagem no computador, há
Rio Maceió, lá para setembro. Aí você pega o celular, começa a entrar mensagem de empresa aérea. Está tudo ligado. Então você é o tempo todo massacrado com informações que às vezes não são boas, querendo te vender coisas, te empurrando conceitos. E quem é uma pessoa frágil, às vezes, sem religiosidade, é influenciado por coisas ruins que vêm, por grupos, por pessoas. Quem é que não foi jovem aí, que não teve uma pessoa envolvida em droga e que de repente você teve que dizer não, ou até se você cedeu? Quem é que não tem hoje, ou alguém que está aqui vivendo problema de vício, que está procurando se libertar disso? É difícil. Então vamos prestar atenção a essas coisas na nossa vida, dentro da nossa família, junto às pessoas que vivem conosco. Vocês têm que ser o agente da paz dentro da família de vocês. Vocês podem ser um ponto de luz dentro da família de vocês. Dr. Bezerra ajuda, todos eles ajudam, mas vocês são espíritos, filhos de Deus, e a gente tem que sair da condição passiva para ativa, no bem, para transformar, para mudar a mente, para fazer com que se veja a vida de outra perspectiva, principalmente com as crianças e com os jovens, tá? Não é para cá. Essas duas passagens em uma das Gênesis: são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão dar para a regeneração da humanidade. Isso foi escrito, quer dizer, foi publicado em 1869, século XIX. Logo depois, passaram algumas décadas, o que aconteceu? Grandes acontecimentos se vão dar. Que acontecimentos? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, não foram acontecimentos? Segunda Guerra Mundial, foram 20 milhões de russos, 20 milhões de alemães, mais 10 milhões lá de anunciados. Foram tipo 60, 70 milhões de pessoas que faleceram, fora os que ficaram mutilados. Imagina quantos órfãos, quantas perdas, quanto trauma horrível. A Primeira Guerra Mundial, a mesma coisa. E as pestes, a gripe espanhola no início do século. E depois veio a Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, guerra disso, guerra daquilo. Não são grandes acontecimentos que abalam? Quem são aqueles espíritos que encarnaram? Quem foram aqueles que fizeram aquelas barbaridades? Né? Quem são esses que estão fazendo barbaridades hoje? Então, ainda vem uma leva grande de espíritos que está em prova. E nós estamos aí no olho do furacão agora, nesse fim dos tempos. A Terra agora precisa dar um salto. Nós sabemos que muitos estão sendo afastados, muitos não reencarnam mais aqui. Jesus falou assim: no período de mudanças, o que antecede a regeneração humana, aí ele vai falar: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus falou: nesse fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará. A gente, de certa forma, não está vendo isso. E aí entra a questão da comunicação, do celular, da internet. Eu não quero demonizar isso, até porque eu sou da área tecnológica, né? Então isso é maravilhoso, mas é aquela história: como estão usando isso? E como as crianças estão usando isso? Eu reparo, as crianças não querem mais brincar, né? Será que isso está normal? Eu não sou daquela pessoa que fala assim: no meu tempo era melhor, era tudo certo. Não é isso. Eu brincava de pique, de esconde-esconde. Alguém que brincou aí? Amarelinha, não é isso? As crianças hoje são diferentes, a gente tem que respeitar isso. Mas sei lá, está uma coisa fria demais. E aí a gente vê a criança, ela chega em casa, ela já pega o celular, ela já pega o tablet, o computador, e ela fica ali. E é joguinho, e coisa, e comunicação. E até entre nós adultos, aí 4 pessoas na mesa do restaurante, os 4 no celular. Tudo bem você dar uma olhadinha. Quem é que não sente aquela coçadinha para olhar se tem mensagem no WhatsApp? Será que fulano... Mas tudo tem hora, né? Então essa coisa está muito descontrolada. E tem grupos, inclusive entra espíritos do outro lado influenciando pessoas e grupos,
para dominar quem está aqui de várias formas. Uma delas é usar mal a tecnologia. Então tem muita gente vivendo igual robô. Muita criança, muito jovem e muito adulto. Vivendo assim a vida sem prestar atenção a si, sem se modificar e vivendo no mundo virtual. Agora, aliás, até lançaram tipo um óculos, já viu? Que bota aqui, deve ser muito legal, mas a pessoa anda assim na rua. Eu acho muito estranho isso. A pessoa com óculos consegue ver, mas ali ele está vendo projeção e como se estivesse mexendo numa tecla virtual e a pessoa está assim, daqui a pouco eu deleto quem eu não quero ver. E as pessoas estão se isolando. E a tecnologia, sendo mal usada, é um dos fatores de isolamento. E aí você tem muita criança triste, muitos pais que às vezes não dão atenção para as crianças, muita criança com depressão, muita criança e jovem suicidando. Isso está sério, não é tão falado, não é discutido, é um tabu. Por que está acontecendo isso? Tem muito jovem triste, perdido. E aí eles vão procurar o quê? Quem tem a linguagem deles. Se a gente não consegue conversar com jovens, se você não consegue penetrar na mente, no coração dele, alguma coisa vai sensibilizar ele. E daqui a pouco ele está sendo manipulado. Aliás, não sei se é depois aqui, que tem um filmezinho que eu não sei se vai passar, que eu acho que a maioria aqui já viu. Eu nem ia botar esse filme, mas eu deixei, se não passar não tem problema. É um bem conhecido, que é essa coisa da bitolação, como é que está o mundo, como é que a frieza de muitas pessoas está latente, assim, a gente vê. Deixa eu ver se passar, se não passar, já viram esse filme? Acho que pelo desenhozinho alguns conhecem. Deixa eu ver, acho que é aqui, né? Também não sei se o som vai por aqui, então, se o som tá legal, se passar. Deixa eu ver aqui. Você fala lá. Isso aí é um desenhozinho, mas mostra muito, assim, um mapa. Não é todo mundo, gente. Tem muita gente assim. Estamos conectados, sempre conectados. Conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Essa luz ainda é daqui? Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim do amor ao próximo. Passamos a maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente não curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira matriz, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente nós somos. Gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais. Na palma da sua mão, tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, mas usamos o que Deus fez para amar. As rodas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúnem, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Juntos, sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia o mundo, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar um momento que era apenas para ser vivido. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O The Walking Dead já começou. Interessante, o seu Walking Dead já começou, né? É lógico que isso daí é assim, uma ideia de muitas pessoas estão assim, meio desconectadas da vida, das outras, as relações estão ficando muito diferentes. Não é todo mundo. Nós temos muitos jovens bons, muitas crianças muito boas,
Estão vindo gerações de espíritos extremamente adiantados no campo do conhecimento, no campo moral, mas junto deles tem aquela leva ainda de espíritos complicados. E o nosso papel é saber, ao nosso lado, e eu repito com relação às crianças, aos jovens, quem é que está junto de você? Né? Você tirar o melhor daquela criança, daquele jovem, e reprimir aquilo que você vê que está errado, certo? Orientando, conversando, e não deixar rolar, não deixar que lá fora eduquem o filho. Ele não pode ser educado pela internet, ele não pode conhecer a vida pela internet, até porque muita gente vive um mundo de ilusão. Aí no primeiro pé no traseiro de um namorado, uma namorada, cai o mundo e se suicida, porque não está preparado para o não, o contraditório, e a pessoa entra em parafuso. Está assim, muita gente frágil, né? Muita gente fragilizada. E se alguém aqui, não vou perguntar, mas não precisa responder, já pensou em suicidar? Pelo amor de Deus, pede ajuda, valoriza a vida, você é filho de Deus, você é amado, tá? E se algum amigo ou amiga levantou esse assunto com você, vai direto para ele. É o que eu falo, cada um pode ser um ponto de luz. Não se prive de uma conversa, de uma ajuda. Busque, junto às crianças, aos jovens, saber o que eles têm no coração. Não deixa passar. Se você tem influência, como tio, como avô, como pai, influencie positivamente. Todos têm responsabilidade. Vamos cuidar de nós e vamos amar o próximo, quem está mais próximo. E cuidando de nós, a gente pode estender a mão para os outros, né? Então, como que nós estamos nessa passividade ou na nossa atuação, prestando atenção a quem está junto de nós? Vamos cuidar de nós. É fundamental. Mas, é o que eu falo, todo mundo que tem um pouquinho mais de participação na casa espírita, até estudo, convido aqui todo mundo a estudar na casa, quem não estuda, porque é um ambiente de troca, não apenas de informação, mas a espiritualidade atuando. E vem ideias, você vê outra pessoa falando, eu não vi por esse ângulo, e você muda tua ideia, teu pensamento, às vezes você não concorda, fala. O estudo, o conhecimento é fundamental para dar aquele clique. O restante é o amor, é no dia a dia, é a vida, né? A dificuldade da ciência aceitar, pesquisar o espírito, né? Nós estamos quase varando essa barreira. Hoje nós temos muitos psiquiatras, psicólogos espíritas, nós temos a Associação Médico Espírita. A gente sabe que o Chico Xavier foi estudado pela NASA, mediram a aura dele. Algumas universidades, até lá fora, Rússia principalmente, Estados Unidos, estudam o espírito. Isso vai mudar com o tempo. Disse o Chico Xavier que é a ciência que vai revelar o mundo espiritual. Olha só, a gente fica esperando os religiosos, os espíritas, né? Dá vontade de sacudir as pessoas. Vocês não veem as obras do Chico? Nada sensibiliza vocês? Mas quando a ciência realmente, de alguma maneira, comprovar, as coisas certamente vão mudar. Mas a ciência ainda tem essa dificuldade. Aí tem a ciência espírita, que é ciência, né? Ciência, filosofia e religião. É uma ciência de observação, o espiritismo. Eu sempre dou esse exemplo, que na astronomia a gente aponta o telescópio para o céu e tira conclusões, não é assim? Hoje em dia tem computadores, tem infravermelho, várias bandas de frequências diferentes, mas a astronomia básica é um telescópio, você observa e tira conclusões. Vai raciocinando, né, a passagem de um planeta na frente de uma estrela, muda a luminosidade da estrela, e você vai tirando conclusões, vai aprendendo. O espiritismo é a mesma coisa. A gente aponta o telescópio para a vida espiritual, para o mundo espiritual. O telescópio é o médium. Através do médium, você percebe o plano espiritual, tira conclusões, comprova, e foi assim que Kardec codificou a doutrina espírita, com vários telescópios, vários médiuns. Ele usou método. E hoje é incontestável a presença do mundo espiritual. Está deixando de ser uma questão de crença, não é crença, é fato. E eu digo mais, fato científico.
O mundo dos espíritos não é o mundo dos mortos. Não existe isso. É mundo nem sobrenatural. É natureza, é criação de Deus. Nós viemos de lá. Os espíritos falam, isso é a nossa verdadeira vida. Não é nossa matéria grosseira. Quando a gente morre, desencarna, nós temos um corpo que são vários corpos, várias camadas. A mais grosseira é que a gente chama de corpo físico. E vamos dizer então que a morte é como você tirar uma camada grosseira. Digamos que você está com uma roupa fina, vai para um lugar frio, você bota aquele casacão e vive naquele lugar frio. Quando você não precisa mais estar lá, vai para outro lugar, você tira aquele casacão. O casacão é o corpo físico. A gente mergulha aqui. E quando a gente não precisa mais disso, dessa experiência, a gente tem que tirar esse casacão para voltar de onde nós viemos. Mundo espiritual não é mundo dos mortos. Os entes queridos de vocês não estão mortos, estão vivos. Muitos deles, de repente, essa hora estão em reuniões como essa. E eu sempre digo também que a dificuldade das pessoas não é entender ou aceitar a existência do espírito, é entender a matéria em outro estado, outra energia. O mundo espiritual também, ele, de certa forma, ele é repleto de matéria, que os espíritos moldam. Eu já escutei várias vezes uma frase que eu gosto muito quando a gente fala sobre isso. Nós não estamos materializando o mundo espiritual, nós estamos espiritualizando a matéria. A criação de Deus não se limita a essa matéria. A ciência já fala sobre isso. Então vamos quebrar as barreiras, porque muita gente lê, vê o nosso lar, rua, filme, rua, prédios, até filme mesmo. Lá a gente tem tecnologia. Como é que pode isso? É o espírito manipulando a matéria, como a gente manipula aqui. Só que lá, outra matéria, são outras leis. As leis da física aqui têm a sua validade, e lá tem outras leis, quer dizer, tem ciência do lado de lá. Nós estamos num estágio que a gente ainda precisa resolver questões internas. E mais à frente, eu tenho certeza, com o avançar do tempo, essas informações virão para nós. Como é que é o corpo espiritual? Ele tem órgão, bombeia o que? O coração. Como é que é a fisiologia? A gente não sabe, ainda não chegamos lá. Porque a gente aprende que o corpo espiritual ajuda a moldar o corpo físico, existem órgãos perispirituais. Como é que são? A gente não sabe. A gente não sabe tudo, a gente tem muita coisa para aprender. Mas esse mundo espiritual é uma realidade, a colônia Nosso Lar é uma realidade. Não foi só o Chico que escreveu o livro. Alguns já muito aqui sabem dessa história, uma médium, que é sobrinha do Eurípides Passanufo, Gorina Cunha, que desdobrava, ela ia na colônia Nosso Lar e voltava, fazia desenhos da colônia. E uma vez falou, leva o desenho para o Chico. Ela levou para o Chico olhou e falou, é assim mesmo, porque o Chico não só psicografava, ele desdobrava e ia lá. E aí ela fez um livrinho, autorização do Chico, Cidade no Além, Gorina Cunha e Chico Xavier, que tem os desenhos, inclusive é um encarte com a planta do Nosso Lar, é capaz de ter aqui na livraria. É um livrinho fino que vem várias passagens do Nosso Lar e vem os desenhos e a planta, quer dizer, ela desdobrava e via a mesma coisa que o Chico via. E nós estamos salpicados de cidades espirituais de colônia, não só aqui no mundo todo. Agora, quantos espíritos chegam lá esclarecidos? Será que a nossa última encarnação nós viemos de uma colônia? Ou será que nós viemos do umbral, fomos resgatados para reencarnar, para ter mais uma oportunidade? Não sei. Essa figurinha que está aqui é do filme Um Print do Nosso Lar, né? Deixa eu apagar essa luz de cima. E muita gente que não é espírito não entende isso aqui, um cordão de prata. O espírito é desdobrado. E lá no plano espiritual, como é que se vê quem está encarnado e desencarnado? Pelo cordão de prata. O corpo espiritual é muito parecido. Então está o mentor ali, sentado, está meio escuro, né? Conversando com o médium, até aquele que, quem viu o Nosso Lar 2, tem o que veio como médium, o outro que veio como dirigente da casa espírita, e tem um que veio para nascer numa família com dinheiro, e ele se desapegar do dinheiro e ajudar a casa. É esse que está desdobrado.
E ele está conversando com o mentor, que é o Aniceto, o Edson Celular, né, o papel dele. E ele está ali na coluna, onde é que eu estou? Você vê isso no filme, ele está meio... E o mentor conversando com ele, você reencarnou para isso, para isso, para isso. E ele volta, ele até volta de repente no filme. E quantos de nós, desdobrados, não somos orientados pelos nossos mentores? Né? Todo mundo aqui teve um planejamento reencarnatório. Qual será que foi de vocês? Quem que foi planejado reencarnar com vocês? O que vocês têm que fazer, além de viver o dia a dia, de pagar a conta? Não é para isso que a gente reencarnou. Para isso também, isso faz parte do plano material. Mas isso são os tesouros da terra. E os tesouros do céu? Quais os tesouros que vocês vieram desenvolver aqui e conquistar? Essa pergunta cada um tem que fazer. Conhece a ti mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Quem são as pessoas do meu relacionamento? Como é que eu me comporto? Tá? E as colônias é isso, a matéria do plano espiritual. Então nós estamos num nível de entendimento que o espírita tem, que ele tem obrigação de ter uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre ele próprio. Então, você está desperto para essa realidade, para esses novos tempos? Né? É pergunta para nós. Você está aproveitando bem o tempo aqui? Para uma transformação, para desenvolver o amor, para construir esses tesouros do céu? E como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Como é que nós chegamos lá antes de encarnar? Porque muitos espíritos têm essa mania, carioca, né? Que a colônia solar é acima do rio, e normalmente quem está no rio numa certa condição vai sim para uma colônia como o nosso lar. Mas será que todo mundo chega bem lá? O André Luiz, como é que ele chegou no nosso lar? Vocês lembram? Ah, fulano está no nosso lar, né? Legal. O nosso lar ainda é umbral, viu, gente? Ainda está meio enraizado ali no umbral. É uma colônia socorrista. Está longe de ser o suprassumo. Existem colônias acima, condições de vida superiores. Inclusive a mãe de André Luiz está num andar de cima, vamos dizer assim, em outra dimensão, acima da dele. Então, como é que nós chegamos no plano espiritual quando nós, entre aspas, morremos da última vez? A gente não sabe, né? Ainda bem. Poderia assustar muito. Como é que o André Luiz chegou? E como que nós vamos chegar? Então eu vou passar mais um trechinho curtinho. Todo mundo viu o nosso lar, só para ilustrar. E vocês terem um descanso da minha voz. Vai. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. Dá para ver alguma coisa? Não sei quanto tempo durou aquela súbita, cheguei no fundo da minha alma, mas fui ouvido. Essa daqui. 300 aqui. Cadê muito forte? Não sei. Deixa do jeito que tá. Não deixa em nada ali. Tanto filme no chão. Quer dizer, o André Luiz chegou no nosso lar, legal, mas chegou assim. E ficou 8 anos antes de chegar assim. Não é para assustar não, mas é uma realidade, né? 8 anos. Isso é a realidade de bilhões em torno da Terra.
Vamos para o Ministério da Regeneração. Senhor, descrever as câmeras. Ele vai ser um homem. Seja bem-vindo ao nosso lar. Guarda suas forças, André. Então é isso, né? E nós, como é que nós chegamos lá da última vez? Porque nem todo mundo tem uma passagem lúcida pela vida espiritual. Já pensaram nisso? Muitos, é tipo assim, bate e volta. O André Luiz, nunca vi essa informação, mas aparentemente é a primeira vez que ele está numa colônia. O que aconteceu com esse espírito nas vidas dele? Não é relatado, né? Mas provavelmente ele foi resgatado na condição de sofrimento e voltou. Foi e voltou. Essa é a melhor versão dele. Nós estamos na nossa melhor versão. Agora, o que nós estamos fazendo para realmente chegar bem? Não que a gente tenha que mudar aqui, porque eu quero chegar bem do lado de lá, mas realmente eu quero fazer jus à vida, à oportunidade que eu tenho. Gratidão a Deus, gratidão àqueles que planejaram, porque tem espíritos que planejaram a encarnação de vocês, que amam vocês, estão olhando vocês, influenciam vocês. Não é só obsessor, não. Agora a gente precisa abrir os canais. Por isso que estar aqui é bom, que você começa a abrir os canais para virem ideias melhores, para a gente não ter um destino tão triste, que somos nós que nos colocamos, porque o umbral não é criado por Deus. O umbral é a criação mental dos espíritos que estão lá, que plasmam aquilo em torno deles. E tem espíritos na Terra vivendo o seu inferno. Umbral na Terra, não precisa desencarnar para ir no umbral. A Crocolândia é umbral. Tem pessoas que estão por aí vivendo umbral, fazendo coisas terríveis, vivendo dores terríveis, né? Não precisa estar desencarnado. Um reflete o outro, né? O exterior reflete o interior. O que é uma colônia? O que é uma dimensão superior? O exterior reflete o interior. Então, você plasma coisas bonitas em torno da gente. Quem viu esse filme? Eu tive a ideia de botar isso aí. Os Mensageiros. Qual é a história dos Mensageiros? O tempo é curtinho, eu vou correr. Foi feito o planejamento espiritual. Esses três de baixo reencarnaram. É o empresário com dinheiro, tinha que desapegar, o dirigente de casa espírita e o médium. O médium, coitado, falha terrivelmente. E lá em cima, os que planejaram, porque eles vieram do nosso lar. Esses três vieram do nosso lar. E André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele vai no setor lá no Ministério da Comunicação e vai conhecer o Centro de Mensageiros, onde pega alguns espíritos com certas características, vai encarnar, para servir de intercâmbio entre os dois planos. Olha, tem gente que veio do Centro de Mensageiro por aí, viu? Pode ter certeza que veio. E o que nós estamos fazendo?
quem veio, né? E esses 3, então, vão visitar os 3 encarnados. Eles estão desencarnados. O mentor, que é de uma condição mais top, mais superior. O André Luiz, que vai descer pela segunda vez aqui no plano físico. A primeira foi para ver a família. E o Vicente, que também é médico igual a ele, que vem pela primeira vez. Então, eles 3 vão ter lições com o Aniceto sobre a vida desses 3. E o filme se desenrola mostrando isso, os compromissos que esses 3 assumiram, porque é assumido o compromisso. E o nosso amigo Otávio, aliás, o ator é excelente, nem depois nem sei o nome dele, muito bom, ele ele via o mentor, ele via os espíritos, conversava, não é possível que ele não tenha sensibilizado. Daí que vem que o médium que cai terrivelmente, porque ele tem toda a vida espiritual aberta para ele. Ele não tem o direito de desperdiçar a vida dele, o tempo dele. É compromisso, mediunidade é compromisso. E um pouco de sacrifício, dependendo da situação, né? Então o nosso lar mostra muito o planejamento reencarnatório, os compromissos assumidos, e tirando a situação da casa espírita e dentro da família de vocês, porque existem grandes compromissos dentro da família, junto aos filhos, junto aos pais, aos amigos também, fora da família. Quais os compromissos que vocês assumiram de reajustes, o tratamento da mãe, dos idosos? Puxa vida, tem gente que enxota os idosos, não quer saber do pai e da mãe, começa aquela coisa, Alzheimer e outra coisa, e o filho não quer saber. Horrível isso. Que compromisso e que coisa horrível que ele está levando para o lado de lá. Cuidado, então. Cuidado, tá? No nosso lar, eles estão lá na colônia e eles volitam, né? Isso aqui seria o orbe terrestre, a Terra, essa faixa aqui, eu estou com isso aqui para usar, isso aqui é umbral, aqui tem uma faixa, aqui tem as casas transitórias. Quem é que já leu aí o Obreiro da Vida Eterna? A casa de Fabiano. E você tem acima na outra faixa o nosso lar. Então eles volitam daqui para cá. Chega uma hora que eles têm que caminhar. Por quê? O Aniceto é um espírito superior, ele viria para a Terra volitando tranquilo. Mas o André Luiz e o Vicente, eles têm algumas limitações. Então eles vêm volitando e chega uma hora que eles sentem a psicosfera. O mentor diz, daqui para frente vocês vão ter que caminhar. Eu comparo assim, todo mundo caminha bem aqui, né? Corre aqui. Agora imagina que isso fosse uma piscina, você correria da mesma maneira? Não, a resistência da água, né? E se for uma coisa, um fluido muito denso, aí você fica preso. Seria mais ou menos isso, você consegue volitar, mas quando você entra numa faixa mais densa, é mais difícil. Aí é como se tivesse atalhos, e rigorosamente tem, nessa ligação entre os planos, e o espírito vai caminhando, então. Tem descrição de quem desdobra, vê o rio de cima, vê várias montanhas, além das montanhas que existem, vales, caminhos. É uma coisa que parece meio louca, mas é a história da matéria em vários estados vibratórios, em várias dimensões. Então eles volitam, né? Daqui para cá. Como terá sido a nossa última passagem? Já perguntei isso, de onde viemos, quais os compromissos, e tem o esquecimento do passado, né? Alguém lembra de alguma coisa? Não, né? Essa lei é mais ou menos perfeita. Mas nós sabemos onde a gente pisa na bola, isso a gente sabe. Quais são as nossas tendências. Do campo do sexo é terrível, é relativamente normal, a pessoa controlar e tal. Mas existem outras questões com relação à honestidade, à fidelidade, ao amor, né? É uma grande prova a nossa vida aqui. E nós não temos tanto que provar para Deus, é para nós mesmos. O Emmanuel diz que a gente passa pelas provas até consolidar o progresso. Você passa por uma, algo que você estava falhando, você vence. Passa por outra, você vence. Você consolidou o progresso. Aquele tipo de prova você não necessita mais. Vai ser muito difícil, numa situação igual àquela, você cair.
E nós somos assim. Então, os erros que nós cometemos não é a primeira vez. Nós já cometemos esses erros antes. Que erros são esses? Aí cada um avalia. Caramba, na minha vida, em determinado momento eu fiz isso, fiz aquilo, ou estou fazendo, né? Então, nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos. Isso é maturidade espiritual, isso é estar desperto. Você conectado com o mundo, vivendo como homem do mundo, sem se desconectar do mundo, aproveitando a tecnologia, entendendo a situação do mundo, mas conectado com a espiritualidade. E outra, conectado com você mesmo, se conhecendo. Pensar fora da bolha, que o mundo está cheio de bolhas, né? Aquele grupo que pensa daquela maneira, o grupo do time de futebol, o grupo de amigo, o grupo disso, o grupo daquilo. E se a gente bobear, nós estamos vivendo ali só naquele grupo. E a gente não quer saber o que o outro pensa, não quer aceitar o outro como ele é, entendeu? Aí fica julgando. Então a gente está vivendo, então a gente tem que pensar fora da bolha. E com relação à espiritualidade, tem gente que se recusa a pensar nisso. A pessoa acredita naquilo, por exemplo, acha que já está salva, já aceitou Jesus, então é a bolha, ela não sai dali. Aí você mostra. Eu lembro uma vez, a Embraer teve um presidente, Osiris Silva, e muitos anos atrás, um avião vinha e apareceu um UFO. Isso é história real, saiu no jornal. Todo mundo do avião foi para o lado da janela onde estava o UFO. Uma pessoa não foi. Era um bispo, eu não me lembro o nome dele, conhecido. Ele se recusou a olhar o UFO. Por quê? Porque provavelmente aquilo ia contra as crenças dele, não queria nem saber. Isso é viver na bolha. É o medo até de algo te contestar e provar que você estava errado. Então nós criamos as nossas bolhas, às vezes a gente se capsula, né? E muito espírito vai para a vida espiritual assim, literalmente capsulado, cheio de energias densas. É difícil ele quebrar aquilo. Então a gente precisa pensar fora da bolha, cuidado. O despertar, olhar para si, buscar a mudança, desenvolver o amor, a compaixão e essa importância que a gente deve dar ao aperfeiçoamento moral. Aquela mensagem lá do início, né, do Espírito. Tivemos passagens lúcidas pela última vez, a gente não sabe, mas que a próxima seja. E que nós aproveitemos cada dia aqui, cada instante, junto aos amigos, junto à família, né? Amem-se, como Jesus falou, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Todo mundo aqui é um projeto de Deus, para atingir um nível de entendimento e de raciocínio e de amor, que está até muito acima da nossa compreensão. Mas a gente precisa ter vontade de tirar aqueles lixos, aquelas montanhas pesadas de vaidade e orgulho, aquilo que a gente fala toda hora da doutrina espírita, mas que é difícil. Então é no dia a dia, mas tem que pensar, parar e pensar, tem que meditar, tem que se contestar, tem que perguntar para um amigo, como é que você me vê? O que você vê de ruim em mim? A gente não pergunta isso para o amigo, né? Aí quando o amigo começa a falar, bom, eu não queria falar, mas aí você não aceita, não, eu assim? Aí você também não aceita, olha como é que é difícil. Às vezes o inimigo fala o que pensa de você e às vezes acerta. Então a gente tem muito medo de se abrir, ficar todo mundo cheio de garras, de defesas. A gente precisa se abrir um pouquinho mais, né? E precisamos nos conhecermos mais. Mas nós vamos chegar lá. Nós somos muito amados, fomos acompanhados. Da mesma maneira que os mentores mergulharam lá, com certeza tem muitos mergulhados aqui agora com vocês. Gente queridos, pessoas que já viveram com vocês, espíritos que planejaram a vida de vocês, equipe de Bezerra e de outros. Então, se todo mundo pudesse ter aquele óculos da mediunidade, botar e ver os espíritos aqui, todo mundo ia ser ia chegar para casa chocado de repente. Mas nós já sabemos que eles estão aqui. Nós precisamos ver para crer, né? Eu acho que acabou aqui. Então, o momento do planeta é esse, né? O que estamos fazendo na Casa Espírita, como estamos usando o tempo, estamos despertos? E aí fica a pergunta, né? Se nós estamos despertos para esses novos tempos. Caramba, falei para burro, né? Obrigado aí pela atenção, tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Até uma próxima. Vamos para ele.
Aqui. Bom, agradecemos. Ai, meu Deus. Alô? Vai mesmo. Agradecemos muito ao Roberto aí pela palestra, pelos momentos de reflexões que tivemos aqui. Então vamos passar agora para a segunda parte, que é o passe, e todos podem continuar sentados, que os passistas vão encaminhar cada fileira para conversarmos o passe. Pode apagar ali. Isso aqui? É aqui mesmo. Tá bom, já foi, tá bom. Vamos pensar em Jesus.
Graças a Deus. Vamos então levar o nosso pensamento a Jesus, trazer Ele bem próximo de todos nós, na nossa mente, junto de nós, nos iluminando, e agradecer a Ele mais uma vez pela nossa permanência aqui na Terra, por essa chance de aprendermos um pouco mais, pela oportunidade de encontrarmos essa casa para nos refazer, para revermos amigos, para reformularmos ideias e ações, e agradecer também a Deus nosso Pai pela família, pelos encontros que tivemos nessa vida e vamos ter, e pela valorização de todos eles como fator de aprendizagem. Obrigado, Pai, por tudo que tem acontecido a todos nós, sobretudo nessa casa, os amigos que aqui estão. Dê muita luz aos amigos espirituais para manter sempre firme essa vigilância sobre todos nós, vigilância afetiva, com muito carinho, com muita paz transmitida a todos nós. E vamos também pedir pelos nossos amigos que estão precisando desse momento, todos que nos venham à nossa mente, ao nosso coração, escritos ou não naquelas papeizinhos lá fora, que a gente consiga emitir para eles, sermos condutores de muita luz, muita paz a todos que estão precisando desse momento. Graças a Deus.